Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Que a paz do Cristo esteja sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família nessa noite. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Muito bem, estamos vivendo uns dias e estamos estudando uma série denominada Kryptonita. E hoje nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre uma tríade, sobre um contexto de três palavras que norteiam a nossa vida, mas também três palavras que vão trabalhar a nossa vida para que nós não sejamos tão vulneráveis a estas coisas. Se você viu esse vídeo ou se você um dia assistiu um episódio do Super-Homem, você vai notar uma coisa. O Super-Homem, ele é afetado fisicamente, muito afetado fisicamente, então por aquele metal, por aquele restinho do seu planeta lá, que tira as suas forças. Raramente nós vemos o Super-Homem num episódio sendo afetado emocionalmente. Muitas poucas vezes, talvez um episódio ou outro, ele diz assim, como a humanidade está corrompida, como a humanidade é má, como o Lex Luthor é muito mal. Mas espiritualmente você nunca viu num episódio, pelo menos eu nunca vi, num episódio o Super-Homem enfraquecido espiritualmente. Ou seja, nós então somos muito mais vulneráveis do que o Super-Homem. E eu quero te dizer, você não é um Super-Homem. Você não é um Super-Homem. Mas você tem um Deus ao seu lado que nem mesmo nos quadrinhos o Super-Homem tem. Você tem algo muito maior do que um Super-Homem na sua vida, você tem um Deus dos altos céus. Muito bem, o texto que vai se referir como referência para nessa noite, para que nós possamos pensar um pouquinho sobre tolerância, verdade e amor, está lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, de 18 até o 23. Apocalipse 2, de 18 a 23. A minha versão vai dizer assim: ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o que toleras essa mulher, Jezabel, que a ti mesmo se declara profetiza. Não somente ensine, mas ainda seduza os seus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro em cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Vamos orar um pouquinho? Feche os seus olhos aí na sua casa, aí onde você está nessa noite, e peça para Deus mesmo iluminação, revelação daquilo que o Espírito Santo quer falar na sua vida, como Ele quer reforçar o seu dia a dia e carregar as suas baterias nessa semana, nesses dias e ao longo da sua vida. Oremos. Paizinho bondoso, Deus de amor e misericórdia, nós estamos aqui nessa noite, ó Pai, e queremos Te louvar, ó Pai, declarar louvores ao Senhor, continuar, ó Deus, nesse espírito de adoração, ó Pai. Recebe mesmo, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, o nosso louvor, ó Pai, a nossa adoração, porque somente o Senhor é digno, ó Pai, de louvor e de adoração. Ensina-nos, ó Pai, através da Sua palavra, Pai, para que possamos aprender continuamente, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, para que não podemos ser vencidos pelas coisas desse mundo, ó Pai, mas que possamos ser vencedores, ó Pai, tal qual como o livro de Apocalipse nos ensina, ó Pai. Derrama mesmo da sua graça, Pai. Sonda, ó Pai, como disse a sua palavra, Deus, a nossa mente e o nosso coração, ó Pai, para que possamos ser purificados, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai.
Que a graça esteja sobre a vida de cada um. Quanto a mim, meu Pai, tem misericórdia de mim. Me esconda, Deus, atrás da sua cruz, porque careço de Ti continuamente, ó Pai. Em nome de Jesus eu oro e te peço. Amém e amém. Você já viu no meio cristão, no meio de uma igreja, alguém que se chama Judas Iscariotes? Judas já vimos. Judas Tadeu tem bastante, mas Judas Iscariote ninguém. Ninguém em sã consciência, sendo cristão, ou conhecendo um pouquinho do Evangelho, vai colocar o nome do seu filho de Judas Iscariotes. Essa relação que os historiadores, que os intérpretes bíblicos fazem com essa pessoa que surge aqui, chamada então de Jezabel. Ninguém em sã consciência, nem no mundo grego, nem no mundo judeu, nem no mundo romano, colocaria o nome da sua filha de Jezabel. E aí talvez você comece a se perguntar, mas então por que, pastor, que quando Jesus escreve à igreja, ele diz que existe aí uma sacerdotisa, uma mulher que ensina e que tem o nome de Jezabel? É só uma alusão, sem citar o nome dessa pessoa que viveu lá na igreja, que causou alguns problemas lá na igreja, mas para que a gente pudesse entender como lá numa personagem do Velho Testamento, a Jezabel, esposa do rei Acabe, filha do rei de Tiro, que dominava Israel naquele dado momento, e ela começa a fazer então a apostasia. Como seu pai mandava naquele pequeno mundo globalizado ali, ela começa então a ser uma mulher rebelde, a introduzir no meio de Israel os falsos cultos, e ela tinha todos os seus profetas, todos os seus sacerdotes, e aí nós vamos conhecer a história dela lá no livro dos Reis. Então, o que Jesus faz é uma conexão de uma personagem, que não se sabe o nome, com uma personagem do Velho Testamento que nós sabemos o nome. Mas uma coisa que nós temos falado, principalmente na escola bíblica, quando nós estudamos uma série de Apocalipse, é que o livro do Apocalipse, ele é para todas as igrejas e para todos os tempos. Até mesmo as cartas, elas são para todas as igrejas, em todos os tempos, em todos os momentos da história. Saindo desse princípio, nós vamos ver então que a igreja parece que é uma igreja como um aluno. Sabe um aluno que faz uma prova, e você pega uma prova de um aluno, quem foi professor sabe muito bem disso, e você começa a corrigir a prova do aluno, e você vai lá no meio do caminho, você fala, esse cara vai tirar um 10, esse cara está muito bem. E de repente, dali para frente, desarreda, derrama o caldo, entorna o caldo, e aí a coisa começa a ficar muito ruim. É como uma redação, uma dissertação, que você começa a ler e você fala, que introdução bacana. Como esse que escreveu argumenta muito bem, coloca todos os seus pontos, eu quero ler a conclusão, eu quero ouvir a conclusão, e aí quando ele conclui, a conclusão é totalmente errada. A conclusão é muito ruim. O que acontece e o que aconteceu na igreja em Tiatira foi exatamente isso. Era uma igreja que tinha obras, era uma igreja de amor, era uma igreja que tinha fé, era uma igreja que tinha serviço, era uma igreja perseverante, era uma igreja viva, mas ela tinha um problema lá. Ela tinha algo que nos lembra então a criptonita do super-homem. Ela tinha uma tolerância, era a igreja que tolerava, que convivia com um grande problema, em questão do ensino errado, e o ensino vai nos levar a fazer coisas erradas. O ensino vai nos levar a caminhar de modo errado. E é interessante que Jesus, ele começa a ser descrito como essas coisas, está lá no verso 18, essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. E aí quando eu li esse texto, eu lembrei daquela visão raio-x do super-homem, infravermelho, enxergando tudo, todas as coisas. O super-homem, ele é capaz de enxergar pelas paredes. Jesus, ele é capaz de enxergar e entender o nosso coração e entender a nossa mente. Os poderes são muito maiores, existe uma complexidade para com o ser humano muito maior do que apenas uma relação com o super-herói. Muito bem. O problema é, então, parece que a igreja vivia aquilo que nós podemos chamar de graça permissiva.
ao invés de viver uma graça habilitadora. E a pergunta que você talvez está fazendo aí nessa noite é: que negócio que é esse? Eu só conheço graça. Agora o senhor vem e começa a falar de que existe uma tal de graça permissiva e existe uma graça habilitadora. A graça permissiva é aquela então que o próprio nome diz, vai permitir um monte de coisas, um monte de situações. É a graça que muitos falaram que o apóstolo Paulo ensinava, que era uma graça libertina, que conduzia à libertinagem. Ou seja, eu já estou salvo, então eu vou fazer tudo o que eu quiser. Eu frequento a igreja, já me batizei, então eu vou fazer tudo o que eu quiser. Ou seja, a graça permissiva é aquela que vai roubar as nossas forças, que vai permitir que muitas coisas entrem nas nossas vidas e vão nos enfraquecer. Talvez não nos vão nos enfraquecer fisicamente, mas vai mexer com o nosso emocional e vai abalar de muito forte o nosso espiritual. Parece que a igreja estava meio em cima do muro, e a gente já sabe que o muro, ele pertence ao inimigo. O muro não delinea exatamente aonde nós devemos estar, mas a graça habilitadora é aquela que mexe conosco e faz com que nós possamos entender aonde nós estamos errados e como nós podemos mudar isso. A graça habilitadora, ela nos dá um senso de direção e permite que a nossa vida seja então dirigida por Deus, pela sua palavra e pelo Espírito Santo do Senhor. É a graça habilitadora que vai nos fazer e nos levar para o céu, que vai nos purificar, que vai nos encher de forças, até mesmo quando a tempestade bater contra as nossas vidas, até mesmo quando nós recebermos a notícia ruim, até mesmo quando nós quisermos fazer alguma coisa e nós entendermos que nós não podemos fazer, porque o Espírito Santo vai soprar sobre os nossos ouvidos, vai falar na nossa mente, vai falar no nosso coração e vai te dizer assim: não faça, meu filho, não faça. Apesar de você viver pela graça, essa graça precisa gerar uma responsabilidade e te habilitar para ir para o céu e habilitar para que você não leve as pessoas para o caminho errado, habilitar para que você não dê um falso testemunho da sua vida de crente. E é interessante o tanto que nós somos observados quando nós nos colocamos como cristãos, como evangélicos, como filhos de Deus, como discípulos do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Já entendemos um pouquinho da problemática e do que estava acontecendo lá na igreja do Apocalipse. Entendemos que vinha bem, de repente não conseguiu, então, tirar um 10. E aí Jesus começa a deixar algumas palavras duras, algumas palavras fortes lá para a igreja. Começa a mostrar que Ele é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus de justiça, de juízo sobre a vida do ser humano, sobre a vida também das igrejas. E aí, entendendo um pouquinho essa tríade, tolerância, verdade e amor, nós vamos traçar uma leitura em Filipenses capítulo 3, de 18 a 10. A carta que Paulo escreve na prisão, a carta que tinha tudo para ser a carta das algemas, é a carta da alegria. E aí talvez você diga assim: então tá bom, só tinha alegria, estava tudo certo lá. Não, existia uma luta para que Paulo não tolerasse, e Paulo fala, adverte, escreve para a igreja que tinha algumas coisas que precisavam ser mudadas no seio da igreja de Filipenses. Filipenses 3, de 18 a 10, a minha versão vai dizer assim: pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo, e o destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. E aí de repente é assustador, porque Paulo não está falando de um mundo, Paulo está falando da igreja, de uma igreja que está inserida no mundo, composta então de pessoas.
E é interessante que Paulo ele diz, repetidas vezes já falei, e eu repito de novo, nem que eu tenha que chorar. E Paulo chora, ele diz que existem lágrimas nos seus olhos, mas ele continua falando aquilo que ele precisa falar. Talvez você pense assim, Paulo então não era tolerante, pelo contrário. Paulo ele trabalhava para que as coisas mudassem. E o primeiro tópico que eu quero destacar é que o silêncio ele gera consentimento. O silêncio gera consentimento. Se você é do mundo jurídico, você vai dizer assim, não, pastor, espera aí, não é bem assim. Nem sempre quem cala consente, pastor. O mundo jurídico não diz isso, existe algumas nuances para que quem cala consente no mundo jurídico, mas nós não estamos falando nessa noite do mundo jurídico, querido, nós estamos falando de um mundo espiritual. Até existe o ditado popular que diz que quem cala, consente. Quem cala, consente. Teve um político muito interessante na história do Reino Unido, irlandês, mas que trabalhou no parlamento britânico, Edmund Burke. E ele disse certa vez que o necessário para que o mal triunfe é apenas o silêncio dos bons. O necessário para que o mal triunfe é apenas o silêncio dos bons. Então, o que a Bíblia e o que nos começa a ensinar essa série é que nós não podemos nos calar. Que nós devemos então ter um posicionamento daquilo que é certo, daquilo que é reto, e é isso que Jesus tem. Jesus faz lá na carta à igreja de Tiatira. Ele começa a falar de tudo que está acontecendo, mas Jesus ele se posiciona. Ele fala claramente qual que era o problema, o que estava roubando a força da igreja, era a questão da tolerância, então, com aquilo que era ensinado de modo errado, falta de posicionamento. Tolerar as coisas erradas é como levantar a âncora e sair mar afora, sendo levado pelas ondas da vida, distanciando-se do nosso porto seguro. Como que a criança vai entender e vai saber que algo é errado ou não, se o pai não ensina? E aí o pai começa a tolerar tudo aquilo que o filho quer, tudo aquilo que o filho faz. Ou seja, o pai acaba sendo convivente com as coisas erradas que aquele jovem faz. Como a criança pode aprender se nós não ensinarmos? E eu já conversei com pessoas, com jovens, que falaram assim, então somente o que faltou foi meu pai um dia, ou minha mãe um dia falar assim, não, me colocar limites. E se eu estou nessa situação, é porque meu pai também errou junto comigo. E muitas pessoas, por amor, acabam deixando que os filhos façam o que ele quiser. Eles fazem o que eles quiserem. Na realidade, em nome desse amor, eles vão permitindo que as coisas sejam erradas. E aí eles vão faltar com a verdade, vão tolerar essas coisas, e na realidade, em nome de um amor, vão acabar não repassando esse amor para as crianças. Existem no meio das igrejas, no seio das igrejas, existiram ao longo de todos os dias, mas também existe nos nossos dias, muitos que reconhecem o poder de Deus, mas nos seus atos, naquilo que eles fazem, negam. Preferem o poder do pecado, da fofoca, do adultério, do extremismo, do partidarismo, da ideologia, ao invés de ouvir realmente o que Deus quer para a vida deles. Preferem a rádio fofoca do corredor do que ler a Bíblia e entender, e a Bíblia vai te dizer, não faça isso, e a Bíblia vai te colocar limites, e a Bíblia vai te trabalhar o dia de hoje, muito importante, para construir o seu futuro. Ou seja, os nossos valores, tudo aquilo que nós pensamos vai começar a ser desvendado, não só aquilo que nós temos na nossa mente, mas também naquilo que nós temos no nosso coração. Se nós não falarmos das verdades bíblicas, a criptonita, ela vai tomar conta da nossa vida, do nosso dia a dia, e vai nos levar para caminhos tortuosos. Ou seja, então nós não devemos tolerar, calma, nós devemos ser intolerantes?
calma, de maneira nenhuma. De intolerância, o mundo já está cheio, está lotado. Eu quero ler um outro texto bíblico com vocês. Um texto que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, 9 e 10. Onde vai dizer assim na minha versão: eles sofreram a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier, para ser glorificado e seus santos, e admirado em todos que creem, inclusive vocês, que creram no nosso testemunho. 2 Tessalonicenses 1, 9 e 10, corrigindo. Muito bem, não precisamos então de intolerância, mas não podemos ser tolerantes. E o que nós devemos então? Praticar a verdade falada, e a verdade falada com o amor. Nos nossos dias, parece que sociologicamente nós regredimos. A humanidade se desenvolveu, a humanidade se globalizou, a humanidade sofreu a influência dos meios digitais, da informação, mas parece que a intolerância aflora nos nossos dias. Toma conta, nós vemos o racismo sendo multiplicado, xenofobia, pais que maltratam os filhos, violência doméstica, tantas coisas terríveis que nós temos que tomar muito cuidado, que são coisas que nós não podemos tolerar, que nós temos que dizer que são coisas erradas. E eu quero te deixar um alerta sobre a questão de salvação, sobre a questão de vida e sobre a questão de vida eterna. Se você ler o Evangelho de Marcos, você vai ver que Jesus deu a sua vida em resgate de muitos. Ô pastor, não foram de todos? O sacrifício de Cristo foi suficiente para salvar a todos. Mas apenas alguns vão usufruir dessa graça. Então, se Jesus veio para muitos, a Bíblia continua e sistematizando, vai dizer assim, que muitos serão chamados, mas poucos são os escolhidos. Então é algo sério, é uma verdade que precisa ser falada, e eu falo com todo carinho, com todo amor, com todo medo realmente da responsabilidade que eu tenho, com o temor de Deus na minha vida, eu te falo isso, mas eu preciso deixar relatado. Então, algumas coisas não podem ser toleradas. Fale a verdade, e que a verdade seja falada com amor, porque a verdade falada sem amor, ela leva ao legalismo, ela leva à lei que o apóstolo Paulo fala, e essa lei é uma lei que mata, que rouba a vida, não é uma lei que edifica. Então, nós precisamos traçar a verdade, porque Jesus, ele se autodenominou como a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus, ele é amor, mas ele é também justiça. Então nós temos algo que não pode ser o extremo da intolerância e não pode ser o extremo da tolerância. Nós temos um dever e uma obrigação de traçar a verdade. Muitas vezes nós abandonamos a verdade por amor. E aí nós acabamos abandonando os dois, ao invés de abandonarmos somente a verdade. Vou dar um exemplo. Talvez o grande desafio desse mundo, dos nossos dias que nós estamos vivendo, se você tem filho jovem, adolescente, né? Adolescentes, juniores, é fazer com que esse camarada estuda. É um desafio. Porque ele ia para a escola, ele interagia com os amigos, ele atropelava um ou dois lá no intervalo, corria para lá, chegava em casa todo suado. E hoje não, ele senta na frente de um computador e ele começa a ouvir os seus colegas, e ele tem um fone, ele tem uma imagem fixa, ele se torna mais sedentário, fixado em uma cadeira, num quarto, em uma sala, mas ele precisa entender que ele precisa estudar. E muitas vezes nós não impomos que ele precisa estudar. E aí a gente deixa, vai jogar, meu filho, vai para o joguinho. E aí ele começa a se acostumar com o joguinho.
Ele vai para o jogo, ele vai para a internet, e ele não estuda, e nós não impomos essa obrigação. E aí, vamos entender a criança, vamos entender o jovem, ele precisa se divertir também, e a gente não se impõe. Só que a vida vai cobrar. A vida, ela vai se impor. E amanhã ou depois, quando ele não conseguir, lá no Enem, uma boa nota, quando ele não conseguir um bom emprego, uma boa colocação, e a vida cobrar, nós vamos ver que, talvez por amor ou por uma graça permissiva da nossa vida também, voltando naquilo que eu falei, nós vamos permitir que esse jovem, que essa criança, por amor, mas por falta de falar a verdade, que um dia aquilo vai repercutir e vai fazer falta na sua vida, nós não nos posicionamos, nós não trabalhamos a verdade na vida dele. Existe um problema na nossa perspectiva de verdade. A nossa perspectiva de verdade, ela é imediatista. A nossa verdade, nós pensamos de uma verdade como no dia de hoje, mas nós temos uma dificuldade em pensar em uma verdade como o dia de amanhã. E aí você entende o que eu estou falando com o filho. Nós entendemos que é uma verdade que a criança precisa se divertir, mas é uma verdade a longo prazo que ela precisa estudar. Pastor, mas como é que é isso na nossa vida? Às vezes nós entendemos que nós precisamos nos divertir, assistir um filme, nós precisamos ter a nossa vida, o nosso dia a dia, e aí nós vamos fazendo essas coisas. Mas nós temos que viver a nossa vida para o amanhã, não só no nosso dia a dia, não só onde nós estamos inseridos, mas nós devemos pensar no amanhã. Quero dar mais um exemplo disso. Talvez você sofra dessa enfermidade. Com certeza você conhece alguém que sofre dessa enfermidade. Eu estou falando do diabético, daquele que sofre do mal. O diabético, ele tem aquela compulsão por doces. E eu vivi muito isso com meu sogro. E meu sogro, às vezes, ele queria comer um doce. E aí a minha esposa brigava com ele, falava, não come, pai. Não come, pai, isso não vai fazer bem para o senhor. Mas muitas vezes, a pessoa que tem a diabetes, ela é vencida pelo prazer imediato de degustar um doce. E aí a vida, o dia a dia, o futuro vai cobrar na sua saúde, vai cobrar no seu resto de vida. É um prazer momentâneo da degustação, do bom sabor do doce na sua boca, mas vai mexer com o seu físico, com a sua saúde ao longo do tempo, ao longo da sua vida. É tal qual como o marido que troca a sua história de casamento com a sua esposa, uma história de família por um momento de aventura, de 1 hora, 2 horas, uma noite, um momento qualquer. Joga ao vento toda uma história e aí depois vai desfrutar da amargura, talvez, de perder o seu lar. É como Eva. O que acontece com Eva? Eva era imediatista. Ela vê o fruto, a serpente vem, fala com ela, usa do sofisma, da falta de verdade, e ela tem aquele prazer momentâneo de comer do fruto. E eu te digo, a consequência disso está hoje, é a consequência da queda do homem, do pecado, está hoje sobre as nossas vidas. Quantos minutos Eva demorou para degustar aquele fruto? Muito pouco tempo. 2 minutos, 3 minutos. E nós viveremos uma eternidade, até nos encontrarmos com Cristo, da ação dessa desobediência. E é isso que eu quero traçar, dessa verdade que foi falada por Jesus Cristo, e da mentira, da verdade que é falada por Jesus Cristo, e da mentira que é falada pelo diabo ao longo do tempo. Como é a sua vida? Como você tem pensado e trabalhado? Como você tem eliminado no seu dia a dia, por mais que te dê prazer, aquilo que rouba as suas forças, aquilo que rouba a sua saúde, aquilo que rouba o seu vigor espiritual? Como você tem
trabalhado isso, como você tem eliminado isso do seu dia a dia. Eu quero dizer que a palavra de hoje, a palavra dessa noite, é uma palavra dura, mas eu quero dizer para você o seguinte: eu me importo com você, para fazer com que você se sinta desconfortável por alguns momentos, mas evite uma eternidade de tormentos. Evite um futuro onde você vai passar por situações que eu não quero que você passe. Deus se importa com você. Deus te ama e quer o melhor para a sua vida, não apenas no dia de hoje, mas também no dia de amanhã, mas também ao longo da sua eternidade. Muitos têm falado de um evangelho falso, de um evangelho fácil, de um falso Cristo, quando nós temos ouvidos aqui, mas existe um evangelho também que precisa ser falado, um evangelho que precisa ser relatado para as pessoas, para que as pessoas possam se corrigir e entender aquilo que realmente Cristo quer para a sua vida. Existe um evangelho hoje sem pormenores. O evangelho hoje parece que é um pouquinho genérico, parece que não ensina totalmente todas as verdades, e é por isso que a palavra é dura, e ela é dura. Jesus disse palavras duras. João 6,60, os discípulos, os escribas vão dizer: duro é esse discurso duro de se ouvir, mas Jesus, em verdade, em amor, Ele trabalha todas essas questões que precisam ser trabalhadas. O evangelho genérico, sem os pormenores, é que nem você ensinando para uma criança. Pegue uma criança com 3, 4 anos e fale para eles assim: meu filho, um homem tem 2 braços, 2 pernas, uma cabeça e um corpo. Aí fala para ela assim: meu filho, uma mulher tem 2 braços, 2 pernas, uma cabeça e um corpo. Essa criança vai ver um homem ou uma mulher e não vai conseguir distinguir. Sabe por quê? Porque faltou alguns pormenores, faltou algumas coisas que precisavam ser ensinadas para que ela pudesse ter aquela direção. Um evangelho que é tolerante com as coisas erradas, que não é falado com verdade, que não é falado com amor, é algo genérico que não vai conseguir nos ensinar aquilo que é realmente reto e qual é a vontade realmente de Deus para as nossas vidas. E eu quero te dizer uma coisa: quando nós falamos em amor, a Bíblia ela vai nos ensinar que quem ama a Deus obedece os seus mandamentos. Mas eu quero te falar algo também nessa noite. Nós não devemos guardar os mandamentos para sermos salvos. Nós devemos guardar os mandamentos porque nós já somos salvos. E existe uma diferença muito forte nesta expressão. Vou repetir: não devemos guardar os mandamentos para ser salvos, e sim guardar porque já somos salvos. O primeiro é ambicioso, guarda porque quer algo em troca. O segundo, ele é de gratidão, faz porque já recebeu algo e relata todo esse amor, toda essa transformação de vida, toda essa mudança. Muito bem, pastor. Exemplifica para a gente então. Exemplifica alguém que não é intolerante, mas que não tolera, que fala a verdade, mas fala a verdade em amor. O grande exemplo que deve ser traçado, sem dúvida nenhuma, é a pessoa de Jesus Cristo. É como Jesus Cristo trabalhou com as pessoas. Quando Gabriel era um pouquinho menor, ele estava assistindo os seus filmes de super-heróis e tal, e um dia nós fomos tomar aquele banho. Sabe aquele banho que o pai, você tem filho homem, você sabe o que é isso? Aquele banho que você tem que dar no seu filho porque ele não toma banho direito, tá bom? Então atira a primeira pedra quem tem filho homem que não toma banho direito. Não é privilégio meu, tá? A menina não, a menina é mais aciada, toma banho direitinho. Aí eu fui dar banho, fui fiscalizar o banho do Gabriel. E aí o Gabriel começou a conversar comigo. E aí ele falou assim: pai,
qual é o seu super-herói? E aí eu falei assim, meu super-herói é Jesus. Mas quais os poderes que ele tem? Quais os poderes que ele tem? Eu falei, ele tem todos os poderes. Ele é o único super-herói, que é onisciente, onipresente e onipotente, meu filho. Esse é o meu super-herói. Esse é o teu super-herói. Muito bem. Então vamos traçar essa exemplificação para nós podermos concluir nessa noite. A exemplificação que vai falar como que Jesus trabalhou então, sem tolerar, em verdade e em amor. E aí eu vou traçar com dois discípulos. O primeiro discípulo é João. João, o autor lá do Apocalipse, dos Evangelhos, das cartas. João, discípulo do amor. João, aquele que lá na cruz do Calvário, Jesus olha e fala assim, cuida da minha mãe. Você não entrega a sua mãe para qualquer um. Você entrega a sua mãe para alguém realmente que você confia. Mas esse João, antes de ouvir uma verdade, em ouvir uma verdade com amor, e antes que Jesus fosse tolerante com todos os seus erros, ele era chamado de o filho do trovão. Não era o cara do amor, era o cara da palavra dura. Era o camarada que quando chega nos samaritanos, os samaritanos não recebem, e ele diz assim, Senhor, vamos orar, vai descer fogo do céu, vai consumir todos esses camaradas aí. Vai acabar com essa raça de samaritano. Intolerância, xenofobia, racismo para com aquele povo. Um homem que precisava ser mudado e transformado. Um homem que quando viu pessoas falando de Jesus Cristo, falou assim, Jesus, eles não são de nós. Eles não fazem parte do seu círculo, Senhor Jesus. Nós temos que impedir eles de falar de Jesus Cristo. E Jesus fala assim, calma, João. Não é bem assim. Não funciona bem assim e as coisas não são dessa maneira. E ele vai transformando a vida desse filho do trovão, trabalhando as intolerâncias, mudando esse homem em verdade, mudando esse homem em amor, até que ele se torna o pastor em Éfeso, até que ele se torna o exilado em Pátimos. E no final dos seus dias, ele diz assim, filhinhos, talvez para os samaritanos, talvez para aqueles que um dia falaram de Jesus e ele queria impedir. Não tolerou os erros de João, mas trabalhou a verdade, trabalhou o amor, eliminou aquilo que tirava as forças do apóstolo e o transformou no discípulo do amor. Poderíamos traçar isso com todos os discípulos. Talvez uma dificuldade seria maior, seria Judas Iscariotes. Mas eu lembro de Pedro. Quem era Pedro? Pedro era um homem que vacilava muito. Pedro era um homem que chamava Simão. Simão quer dizer aquele que ouve. Era um homem que precisava ouvir muito. Ele era um zelote, ele era um extremista. Quem eram os zelotes? Era alguém que acreditavam que a força da espada libertaria Israel, que não entendia que o reino de Deus não é nesse mundo, que queria tão somente tirar a força da opressão de Roma. Quem são os zelotes? Judas Iscariotes. Barrabás é um outro zelote. Pedro, um homem que quando Jesus fala com ele, Simão, é para que ele ouvisse. Quando Jesus chama ele de Pedro, é porque ele estava no caminho certo. Parece a minha esposa. Minha esposa, quando está tudo bem, é amor, Valdeci está mais ou menos. Quando ela me chama de pastor, aí não sei não, viu? Aí tem alguma coisa de errado. Se Simão significa ouvinte, ouve o que Deus está te falando. Ouve que o Espírito Santo está trabalhando na sua vida, com verdade, com amor, para que você não tolere as coisas que roubam a sua força
mas para que você tire essas coisas da sua vida. Pedro era aquele camarada que queria ser generoso, e aí ele chega para Jesus e diz assim: então eu preciso perdoar 7 vezes, Senhor? Jesus vem, fala uma verdade, com amor, sem intolerância, mas para que nós pudéssemos trabalhar, fala: não, Pedro, 70 vezes 7, muito mais do que a sua generosidade propôs, Pedro. Faça algo mais, Pedro, faça algo mais na sua vida, meu irmão, faça algo mais na sua história de vida, meu querido, porque você pode, porque você caminha com o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores. Que era Pedro, era um cortador de orelhas. Iam prender Jesus Cristo e rapidamente ele se torna intolerante. Ele pega a sua espada e ele tenta decepar a cabeça de Malco. Está lá no Evangelho de Lucas. E ele só acerta a orelha. Vai lá Jesus, faz a primeira prática que o mundo conheceu, restaura a orelha e começa a falar: Pedro, ó, a espada é a espada da palavra. Pedro, a espada é a espada do poder. Esse mesmo homem, um dia, Atos 5,15, a sua sombra vai curar pessoas, porque ele viveu a verdade, porque ele eliminou a criptonita, porque ele ouviu e ele se firmou na rocha, e a nossa rocha é Jesus Cristo, o eterno Senhor das nossas vidas. Eu quero orar com você, eu quero orar por você nessa noite, pela sua vida, para que você não tolere as coisas erradas, mas trabalhe com o pecador, trabalhe as coisas erradas, para que você tenha na sua boca as palavras da verdade, para que você tenha nos seus lábios a palavra de amor, porque essa sim transforma, essa sim restaura. Ouça, meu filho, mesmo que você não se chame Simão, ouça o que o Espírito diz à igreja nessa noite, porque é assim que a carta de Apocalipse vai encerrar, para que você viva a verdade em amor, e elimine tudo aquilo que rouba suas forças físicas, emocionais ou espirituais propriamente dito.